Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar uma formação para a gente poder se organizar mais e mais, para entender cada vez mais o que Deus está fazendo no meio de nós, através dos conteúdos da Luísa. É muito simples a vida na divina vontade, muito simples, mas só que Jesus ele quer que as pessoas compreendam o que estão vivendo, que compreendam, tenham consciência plena do que estão pedindo para Deus. Então, para isso, a gente vai trabalhar infinitamente para que vocês compreendam tudo o que é. Então, vamos ler o capítulo do livro Triunfo da Criação, a participação completa do homem no divino, no plano divino. A admissão do homem no caminho eterno de Deus. Entrada imediata. Os místicos modernos, reconhecidos pela Igreja, afirmam muito claramente que qualquer pessoa em estado de graça pode experimentar imediatamente o caminho eterno da atividade de Deus. Jesus diz a Luísa: minha filha, a única palavra, vontade de Deus, contém o poder criativo, portanto, possui o poder de criar, transformar, consumir e fazer novas correntes de luz, amor e santidade correrem na alma. Enquanto pensava na santa vontade divina, meu doce Jesus me disse: minha filha, para entrar na minha vontade, não há caminhos, portas ou chaves, porque a minha vontade é encontrada em toda parte. Flui sob os pés, à direita e à esquerda, e acima da cabeça, em qualquer lugar. A criatura não deve fazer mais nada além de remover a pedra de sua vontade humana, porque a pedra de sua vontade humana impede que a minha vontade flua para ela. Mas se a alma tira a pedra de sua vontade, no mesmo instante, ela flui em mim e eu nela. Encontra todas as minhas posses à sua disposição. Força, luz, ajuda, o que ele quiser. Aqui, portanto, não há maneiras, portas ou chaves, contanto que você queira e tudo esteja feito. Agora, minha vontade não mudou. O que era e será, muito mais do que ter vindo à terra, passei a dar a vontade divina à vontade humana. Quem não escapa deste nó e se entrega à mercê dela, fazendo-se preceder a vontade divina em tudo, acompanhá-la e segui-la, encerrando o seu ato dentro da minha vontade. O que aconteceu comigo o que aconteceu comigo vai acontecer com a alma. Então, Jesus falando claramente pra gente que a vida na divina vontade é fácil, desde que a gente queira, desde que a gente ajude, A gente não coloque obstáculos para alcançar essa vida divina. E Jesus disse à venerável Concita de Armida, ao falar da encarnação mística, que é a mesma coisa que a vida na divina vontade, deve-se considerar que a alma entra em uma fase da graça transformadora que a conduzirá, se houver correspondência da alma, à identificação de sua vontade com a minha, de maneira que a sua união com Deus alcança a maior perfeição possível. Este é o presente da encarnação mística, da vida na divina vontade que Deus concede a certas almas. No ato amoroso de supremo abandono à vontade de meu Pai, há a santidade mais elevada e perfeita. A bem-aventurada Dina, ele diz: simplesmente, Deus, em sua bondade, nos concedeu esse presente gratuito. E como podemos obtê-lo? Com o menor ato de submissão,
de nossa vontade, a vontade de nosso Pai Celestial. Com base nos escritos que os místicos reconhecidos pela Igreja nos deixaram, para acessar a atividade eterna de Deus, é necessário que a alma reconheça a presença de Deus, incentive sua atividade e deseje permanecer fiel à sua vontade em tudo e em todos. Quanto à permanência contínua nessa atividade, a vida nela, o discurso é diferente. Muitos místicos tiveram que passar por anos de testes antes que pudessem finalmente viver no estado eterno sem jamais abandoná-lo. A razão disso está no fato de a visão do homem ter sido comprometida como resultado do pecado original. A natureza ferida do homem se desenvolve no tempo e no espaço, através de um exercício progressivo da virtude e pelos dons que recebe. A consciência da presença contínua de Deus pode parecer improvável. Não é impossível de uma alma possa acessar esse estado eterno imediatamente e nunca sair dele. A vida de São Paulo e de Santa Maria Madalena testemunha a capacidade do homem de assumir um compromisso imediato e duradouro com Deus. Desafios diários. Por admissão comum, por mais precioso que seja o dom de Deus, ele não elimina os desafios de todos os dias, os sofrimentos e contradições que às vezes a alma precisa suportar. O acesso imediato ao eterno modo de atividade de Deus não resulta na eliminação de cruzes em nossas vidas. Pelo contrário, eles se tornam um meio real de fortalecer a resolução do homem de viver os dons de Deus, pelos quais ele pode se concentrar com mais cuidado nos compromissos diários e aceitar a cruz com a qual Deus deseja sobrecarregá-lo. E esta verdade nos parece vividamente no diário de Santa Faustina. A alma reconhece que Deus conta com ela, e essa consciência a fortalece. A alma sabe que a lealdade levará ao confronto com várias dificuldades. No entanto, ela tem fé em Deus, e é graças a essa confiança que ela alcança a meta para a qual Deus a chama. As dificuldades não a aterrorizam. Elas serão até o seu pão diário. Elas não se assustam e não se aterrorizam, assim como um guerreiro que é acostumado a batalhar não se assusta ao som do canhão. De fato, o guerreiro ouvindo percebe como o inimigo está lançando o ataque para destruí-lo. Se a alma tiver a sorte de alcançar a divinização e viver continuamente no caminho eterno de Deus, estará no centro dos desafios da vida e, portanto, na possibilidade, embora remota, de perder o favor de Deus. Para a beata Dina, ele disse: minha eternidade começou. Eu vivo no coração de Deus. Ela disse, Eu vivo no coração de Deus. Não é essa a vida dos eleitos no céu? Sem dúvida. Não há batalhas no céu e nós somos confirmados em graça. Eu ainda estou em guerra, exposto aos ataques do inimigo. E tenho uma ampla prova disso. No momento estou livre, mas posso ser infiel à graça a qualquer momento. Mas deixo que a vontade de Deus seja cumprida e só trato com Ele. É confiar em Deus. Os vários graus. É justamente através dos desafios inesperados que a virtude de uma alma é testada e, por meio de opostos, é preparada para graus mais elevados de santidade. E, no entanto, nem todas as almas têm o mesmo grau de virtude ou união com o divino noivo. Jesus tranquiliza a serva de Deus Luísa Picarreta e outros místicos que suas criaturas experimentam em graus variados o dom de sua atividade eterna e contínua. Depois de apresentar a visão do mar com vários objetos, Jesus diz a Luísa: o mar simboliza a minha imensidão.
e os diferentes objetos de tamanhos das almas que vivem na minha vontade, e os diferentes modos de ser, quem na superfície, quem está abaixo e quem está perdido em mim, estão de acordo com quem vive na minha vontade, quem imperfeitos, os que são mais perfeitos e os que chegam a se perder completamente na minha vontade. E a venerável Concita, ele disse: a alma do sacerdote que abraça e cultiva a correspondência com a graça, para honrar essa graça de Deus, é a mais disposta a receber e estender essa graça mais preciosa da encarnação mística na alma. Este é o ponto mais alto da união. Uma vez que essa transformação em Jesus opera, o Espírito Santo se torna o espírito da criatura, elevado em um grau mais ou menos alto, de acordo com a intensidade e extensão da transformação, que deriva estritamente do crescimento em virtude da alma. E a Beata Dina: a ação de Jesus em mim está assumindo uma nova característica. Nada mudou em relação ao que eu escrevi até agora, mas está se tornando mais intenso. O que há de novo é isso: é como se a minha vida pobre, que desapareceu completamente, fosse substituída pela vida de Nosso Senhor. Meu substituto divino parece ter removido do meu ser o menor obstáculo que poderia retardar, mesmo insignificante, o trabalho de deificação dele, divinização dele, que ele faz. Jesus também diz a Vera grita: no começo, para a alma, a jornada consistirá em prestar atenção, em estar vigilante para poder livrar-se de todos os obstáculos à minha perene convivência nela. Nas almas que são chamadas para esse trabalho, minhas graças se desdobram gradualmente. Características do caminho eterno de Deus no homem. Primeiro, a atividade transtemporal de Deus. Como a atividade eterna da Trindade precede e supera as capacidades do homem, ela se identifica como a atividade do Criador, não do homem. Por meio de uma graça extraordinária, porém, Deus permite que o homem participe de sua atividade eterna. E assim as criaturas se veem operando da maneira eterna, em virtude da qual as almas empurradas e apoiadas por Deus podem operar sem restrições de tempo e espaço. Um dos efeitos desse caminho eterno é ser capaz de variar no presente, no passado e no futuro, nessa dimensão também conhecida de atividade transtemporal de Deus. Muitos santos dos séculos passados experimentaram a atividade transtemporal de Deus e, em geral, influenciaram a vida de todas as criaturas ao longo do tempo. Por exemplo, Santa Catarina de Sena, São João da Cruz e a Beata Catarina Emerick, enquanto outros que usaram misticamente o espaço. O dom da bilocação de Santo Antônio e Santo Afonso é conhecido. São Giovanni della Croce, Santa Catarina de Sena e Beata Catarina Emerick são apenas alguns exemplos entre as muitas pessoas exemplares que, com seus atos atuais, pretendem influenciar a capacidade do homem ao longo do tempo e de toda a criação. Santa Catarina de Sena frequentemente orava e se oferecia em sacrifícios por todas as criaturas racionais e pela salvação de todo o mundo. A venerável Catarina assegurou ao Senhor que o dom que lhe foi concedido da visão mística do passado, presente e futuro é maior do que aquele possuído por todos os outros da história. E São João da Cruz declara que a alma, em um alto estado de união transformadora, recebe uma faculdade sobrenatural pela qual consegue compreender em uma única visão a harmonia de cada criatura, na nova dimensão da vida divina de Deus. E novamente, as revelações acima mencionadas de Jesus à venerável Concita de Armida confirmam que muitos santos experimentaram os efeitos da nova realidade mística, mas não a vida inteira.
que Deus lhe concedeu. Uma experiência que ele oferece como um presente a todos os membros de sua família. Embora muitos santos do passado tenham experimentado os efeitos da eterna coabitação, no estado do casamento místico, eles não tiveram a plena consciência conceitual ou experiência completa da atividade eterna de Deus em suas almas. Foi o caso de Santa Catarina de Sena. Embora ela orasse e se oferecesse em sacrifício por todas as criaturas racionais e pela salvação de todo mundo, não é evidente em seus escritos que nela havia consciência de exercer uma influência eterna, contínua e comensurável em todos os atos de todas as criaturas. As citações a seguir emergem dos escritos dos místicos do século 19 e 20, reconhecidos pela Igreja na descrição de suas orações intercessórias. Jesus diz a Luísa: é a minha única vontade, que é eterna e imensa, que faz tudo ser encontrado. O passado, o futuro, o reduzem em um único ponto. E é nesse único ponto que encontra todos os corações palpitantes, todas as mentes da vida, todo o meu trabalho em progresso. E a alma, ao fazer minha vontade, ela faz tudo, satisfaz a todos, ama a todos e faz bem a todos como se fosse um. Quem não escapa deste nó se entrega à mercê dele, fazendo-se preceder, acompanhar e seguir, encerrando o seu ato dentro da minha vontade. O que aconteceu comigo acontece com a alma. Luísa escreve: eu tentei dar ao meu Deus toda a honra, glória, submissão e etc. de todas as inteligências criadas. Então eu fiz todos os meus outros sentidos, recordando neles todos os das outras criaturas. Sempre tudo isso em sua amável vontade, onde tudo é encontrado. Nada escapa, apesar de atualmente não existir. Enquanto eu fazia isso, uma voz saiu da imensidão dessa luz, dizendo: quantas vezes a alma entra na vontade divina para orar, trabalhar, amar e muito mais. Muitas maneiras abertas entre o Criador e as criaturas e a divindade, vendo que a criatura abre para ela, abre seus caminhos para encontrar-se com ela. Nesse encontro, a criatura copia as virtudes de seu Criador, absorve em si mesma sempre uma nova vida divina, mergulha mais fundo nos segredos eternos da vontade suprema. Eis que é assim que, em minha vontade, a criatura se aproxima de minha semelhança. Assim faça meus desígnios, então cumpra o propósito da criação. Minha filha, recém-nascida em minha vontade eterna, vê um pouco aonde seu Jesus a chama e deseja, sob a pressão de minha vontade divina, para que sua vontade receba morte contínua, como minha vontade. Caso contrário, eu não poderia trazer à tona a nova era, que minha vontade vem reinar na terra, e é preciso um ato contínuo, dores, mortes, a fim de arrancar o fiat voluntas tua do céu. Embora a atividade mística transtemporal exerça uma influência eterna sobre todas as criaturas, ela não altera a história ou os atos objetivos realizados no passado, nem a capacidade de discernimento de cada criatura. Antes, no ato eterno de Deus, o tempo assume as características de um presente contínuo, no qual a alma oferece a Deus ações de reparação por todas as más ações e o glorifica pelas boas ações de todas as criaturas. Jesus diz à venerável Concita de Armida: tudo em mim está presente, isto é, existe, não apenas foi ou será, mas é para sempre. Saiba que em Deus não há sucessão de atos. Ele trabalha eternamente em um único ato de sua vontade, que se estende por todos os tempos e para a eternidade. Todas as coisas criadas em um instante, o instante eterno em que o passado, o presente e o futuro são refletidos e existem. Você deve viver nesta unidade essencial. E a Irmã Maria Santíssima Trindade,
Ele diz: você não percebe que, se as suas ações recaem sobre o meu coração para se alegrar e enterrar nele, eu possa usá-la através do espaço e do tempo de acordo com os desejos do meu coração? Jesus revela à bem-aventurada Dina que a alma pode penetrar e santificar todas as outras almas, na medida em que permanece fiel aos dons recebidos. Nas almas consagradas, nas quais minhas mãos estão amarradas por atacadores e nas quais meu coração está consequentemente ferido, meus raios atingem apenas algumas almas que vivem simultaneamente no mundo. Nas almas consagradas que recusam apenas insignificantes, você pode ver que meus raios atingem muitas outras no mundo e vão mais longe. Nas almas consagradas que se abandonaram completamente em mim, nas quais eu posso agir livremente, você pode notar que meus raios atingem todas as almas até o fim dos tempos. Vale lembrar que a atividade das almas, nas quais Jesus age livremente para alcançar outras almas até o fim dos tempos, aumenta qualitativamente. A alma, de fato, assim que entra na atividade contínua e eterna de Jesus para influenciar cada ato de cada criatura de maneira proporcional. Ao mesmo tempo, inicia um caminho de penetração contínua e exponencial nos mesmos atos. 2. O ato eterno de Deus. Nos escritos dos místicos recentes também encontramos a afirmação segundo a qual os filhos de Deus podem se aproximar do estado original de santidade em que foram criados, hoje mais do que no passado. Sua participação interna no ato eterno de Deus abrange e excede os atos de toda a criatura. Tem um valor restaurador para Deus e exalta a sua glória acidental. Tendo permitido à alma da criatura experimentar atividades transtemporais que influenciam a vida de todos os tempos, das pessoas de todos os tempos, Deus eleva a criatura a participar de seu único ato eterno, que transcende os limites de tempo e espaço. Se a atividade transtemporal da criatura tem a capacidade de se manifestar misticamente no presente, no passado e no futuro, no único ato de Deus, eterno de Deus, que não tem começo nem fim, ela também pode penetrar na eternidade, abraçar a terra e o céu e participar para a vida do próprio Deus, desde que Deus seja Deus. Esta experiência mística é, portanto, uma participação na vida eterna de Deus, que somente a eternidade pode sondar completamente. Jesus revela a Luísa: você mesmo não pode entender todo o valor que existe em trabalhar em minha vontade divina. Trabalhar no meu Fiat é a vida que a alma toma em si mesma, é a vida divina. Ao possuir nesta vida a plenitude e a fonte de todos os bens, para cada ato realizado em minha vontade, a alma contém em si uma vida que não tem começo nem fim. Contém um ato do qual tudo surge, fontes que nunca se esgotam. Mas o que surge? Santidade contínua. Surge felicidade, beleza, amor surge. Todas as qualidades divinas estão em um único ato contínuo de surgir e crescer. Por outro lado, todas as boas obras de todas as criaturas de todos os séculos, reunidas, nunca poderiam se igualar a este ato solo feito em minha vontade. Porque neste ato solo vi a vida reinar, e nos outros trabalhos realizados fora da minha vontade não há vida interior, mas o trabalho sem vida. Minha filha, como é realizado um ato na minha vontade divina? Você deve saber que para formar esse ato realizado é necessário o poder da minha vontade. A criatura sozinha não pode fazê-lo. O poder do meu Fiat esvazia a criatura de tudo o que não lhe pertence e a preenche até o limite do ser divino, para que ela sinta em si a plenitude da vida de seu Criador. Ela sente em si a plenitude e a totalidade do Ser Supremo, tanto quanto a criatura é capaz. Quem entra em nossa vontade
toca em nossas mãos, sempre criando em ação. Nosso amor sempre novo no ato de se entregar à criatura. E como nossos caminhos são sempre os mesmos e nunca mudam, o que fazemos com os abençoados no céu, alimentando sua bem-aventurança com o nosso novo ato sem cessar. Assim o fazemos por aqueles que vivem em nossa vontade na terra. Alimentamos suas vidas com nova santidade, nova bondade, novo amor. A criatura que mantemos sob a chuva de nossos novos e sempre contínuos atos, com essa diferença, que os abençoados não adquiram nada novamente, apenas nadam nas novas alegrias de seu Criador. Por outro lado, o viajante afortunado, que vive em nossa vontade, está sempre no ato de fazer novas conquistas. Lembre-se de que quando Adão falhou no exercício da tarefa que lhe fora confiado como administrador da criação, Deus não o abandonou, escolhendo antes de que outro, precisamente seu Filho eterno, se encarregasse de iniciar o trabalho da redenção. E seu Filho eterno iniciou sua missão sacerdotal de redimir o homem e o cosmos, glorificar o Pai, reparando o dano do pecado, restaurando a semelhança do homem com Deus e restaurando a paz universal. Se por um lado a redenção de Cristo é completa e definitiva, por outro, pode ser vista como um processo contínuo que atualiza os frutos da própria redenção em todos os homens. Nesse sentido, o reverendo Walter Cizek afirma: a ação redentora de Cristo por si mesma não restaurou todas as coisas, simplesmente tornou possível o processo de redenção, iniciou a nossa redenção. Do mesmo modo que todos os homens participam da desobediência de Adão, todos os homens devem participar da obediência de Cristo à vontade do Pai. A redenção só será concretizada quando todos os homens participarem de sua obediência. São Paulo já havia expressado essa ideia, reconhecendo o valor corredentor de suas aflições na implementação do plano divino de restauração universal. Agora regozijo-me com os sofrimentos que sofro por você e concluo em meu corpo o que falta nos sofrimentos de Cristo, por seu corpo que é a Igreja. Quando a humanidade reflete o plano original de Deus na criação, participando da obediência de Cristo à vontade do Pai, ela exerce plenamente o papel de administrador da criação. Dessa maneira, Deus convida não apenas seus eleitos e místicos dotados de dons extraordinários, mas todos os seus filhos a participar de seu único ato eterno. Assim, ele estende o convite a todos para atrair tudo em um ato eterno, em sua maneira eterna de trabalhar para realizar o trabalho de reparar o pecado, restaurar a glória acidental de Deus e reintegrar toda a criação em direitos comprometidos com o pecado. Uma vez alcançado esse ponto simples, porém sublime da união mística, o que quer que a alma faça, do ato mais consciente ao mais inconsciente, ela é apoiada e motivada pelo ato eterno de Deus que nunca a abandona, a menos que a alma não ofende deliberadamente o consciente. Jesus diz a Santa Faustina: os pecados involuntários das almas não impedem o meu amor por elas e não impedem minha união com elas, mas pecados voluntários, conscientes, que elas estão negando a mim mesmo, que estão me negando, que estão se fechando, mesmo os menores, são um total impedimento para a minha graça e não posso conceder meus dons a uma graça que voluntariamente pecou. Uau! 3. A onipresença de Deus. Depois de inspirar seus amados filhos a glorificá-lo, interceder em nome de todas as criaturas, em nome dele, em nome de todas as criaturas, ele os incita a louvá-lo através da natureza, que é uma extensão dele. A natureza representa a expressão mais sutil e alegre da onipresença de Deus.
oferecendo ao homem uma imersão concreta no Deus que ele não pode ver. É o reflexo do infinito. E é um caminho para Deus através do corpo e dos sentidos, onde o finito é iluminado pelas reflexões do infinito. Aqui a alma é apresentada uma nova visão de Deus. Vê a imagem de Deus na terra, nos céus, nos mares, nos prados, nas planícies, nos vales, nas criaturas. Em tudo ela vê a marca de seu Criador e uma extensão sagrada de seu ser divino. Quando a alma alcança essa visão, ela glorifica e louva a Deus em todos os seres criados, racionais e até não racionais. Jesus diz à serva de Deus, Luísa, e Luísa fala sobre suas experiências. Ao se fundir a vontade suprema, a criança da divina vontade retorna à sua vez e, elevando-se, quer retribuir seu Deus por todo o amor que tinha por todas as criaturas da criação. Ela quer honrá-lo como Criador de todas as coisas. Portanto, ela gira em torno das estrelas e em cada centelha de luz. Ela se impressiona com o seu eu te amo e glorifica ao Criador. Em todo o átomo de luz do sol que desce abaixo, no seu amor e glória, em toda a extensão dos céus, entre a distância de um passo ao outro. O eu te amo e glorifico, no estrondo dos pássaros, no bater de suas asas. O amor e a glória ao Criador, na folha da grama que brota da terra, na flor que floresce, no perfume que nasce. Amor e glória na altura das montanhas e nas profundezas dos vales. O amor e a glória em volta de cada coração de toda criatura, de todo ser humano, como se quisesse fechar por dentro e gritar dentro de cada coração. O eu te amo e a glorifico ao Criador. E o glorificar ao Criador em cada coração. E depois como se tivesse reunido tudo, para que tudo dê amor e atestado de glória por tudo que Deus fez na criação e voou ao seu trono, e leva ao seu trono. A oração de Santa Faustina abrange toda a criação, intercede ao seu favor e restaura ao seu esplendor original. Ela reza: ó meu Criador e Senhor, vejo de todos os lados os sinais de suas mãos e o selo de sua misericórdia, que abraça todas as coisas criadas. Ó meu Criador, mais lamentável, quero te adorar em nome de toda a criação, mesmo a inanimada. Convido todo o universo a glorificar sua misericórdia. Ó, quão grande é a tua bondade, meu Deus! O capítulo de abertura descreve como a criação é transformada e libertada da escravidão da corrupção. Agora vemos como isso acontece especificamente, através da atividade do Deus na vontade da criatura humana que, orando e trabalhando nela, reúne e reintegra os direitos da criação. À medida que o homem passa pela criação, penetrando, transformando e sublimando misticamente todas as criaturas em Deus, um profundo respeito e reverência ao mundo ao seu redor despertam nele. Ele adquire uma espécie de novos olhos, os olhos de quando ele foi criado, através do qual ele vê todas as coisas criadas como uma extensão sagrada do ser divino e de sua beleza. E Jesus me deu uma luz agora, ele mostrou para mim a história de como acontece a história hoje em dia, de uma criança que ela nasce sem o pai. E depois de um tempo, essa criança pede na justiça o direito de reconhecimento da paternidade de uma pessoa que a mãe revela que é o pai dele. E esse reconhecimento, às vezes, esse pai que nem sabia que tinha um filho, reconhece e dá direitos ao filho e até mesmo a sua própria herança ele dá para o filho. Então, que a criação, e todos os seres humanos da Terra, muitos deles nasceram nessa condição de não reconhecer o pai por causa do pecado original, de não saber quem é seu pai. E aí, agora, nesse momento da criação, nesse momento da história, Deus está revelando que Ele é o Pai, e Ele quer dar o direito a todas as criaturas, a sua herança, e quer distribuir os seus bens. Então, que nesse momento é como se Ele mesmo fizesse um processo ao inverso.
né? Normalmente é o filho que processa o pai, mas nesse caso é Deus que processou o filho, para que o filho processasse esse reconhecimento de querer ser o filho de Deus e assumir que é filho de Deus. Então, normalmente o que acontece hoje na história é uma repetição do que está acontecendo na vida nossa. É uma luz que Deus acabou de me dar e eu, acabo aqui partilhando imediatamente com vocês, amém? Então vamos continuar. O capítulo de abertura descreve como a criação é transformada e libertada da escravidão da corrupção. E agora vemos como isso acontece. Então, Nosso Senhor acabou de falar. Como o homem, no desejo de melhorar a terra, recorreu fortemente aos recursos naturais sem se preocupar em reabastecê-los e acabou desfigurando, fazendo na vontade humana, a ponto de colocá-lo em risco. Deus desperta nele o impulso primordial do amor pela terra de onde ele vem. Deus criou o homem através de seu relacionamento com a terra, as criaturas que a habitam e o cosmos. Consequentemente, quanto mais o homem aprende a respeitar o mundo ao seu redor, maiores os recursos e poderes disponíveis estarão ao seu serviço e a de Deus e de todas as criaturas. Uma vez que o homem apreende essa verdade fundamental, Deus abre seus olhos para a realidade que se abriu diante do homem no tempo de Adão, quando o homem viu a obra de Deus nas criaturas, onde ele cultivou e manteve a terra como Deus queria, e onde ele devolveu à terra os recursos que recorreu. De fato, é precisamente respeitando a terra que o homem aprende a respeitar toda a vida ao seu redor. De fato, Deus modelou a terra para que ela cuide bem do homem. Ele apoia o homem tanto fisicamente quanto espiritualmente e, por sua vez, o homem tira exemplo da terra respeitando todas as criaturas. Tem uma cena de um filme que chama A Profecia Celestina. É um filme que ele não é católico, mas que ele tem a visão plena dessa visão do homem abrindo-se. No final do filme mostra claramente as pessoas no paraíso vendo a natureza de uma forma renovada e vendo a si mesmos também de forma renovada, que é a visão que Deus ele mostrou para mim, que é a mesma visão do que vai acontecer. É um filme de ficção que Deus iluminou pela ação do Espírito Santo, pessoas que são espíritas, que não entendem, na visão católica, como vai acontecer a nova era da paz. Infelizmente, são pessoas que estão contaminadas com a visão herética, da idolatria do espiritismo, infelizmente, mas mesmo assim, é muito bom você ver a cena que foi inspirada por Deus, porque Deus, na sua divina vontade, está inspirando todas as religiões para compreenderem esse processo do reino que está vindo, porque é para todos os homens, não é só para os católicos. Mas nós, católicos, temos a posse da verdade, e nós temos que estender essa verdade para todos os nossos irmãos pagãos. Mas é interessante você aproveitar esse filme, A Profecia Celestina, e tirar a mensagem desse conteúdo que eu estou falando nesse áudio hoje, porque você vai entender muita coisa, amém? É um filme que vai ilustrar para sua mente o que Deus quer fazer em toda criatura. Eu não tenho vergonha de dizer que é um filme espírita, não tem problema nenhum, desde que você veja na visão dessa aula de hoje, entendendo claramente o que Deus quer fazer nas vidas de cada um de nós e como nós iremos ser almas brilhantes como Jesus e Maria foram. E assim, à medida que a alma progride no amor de Deus, pela admiração do mundo ao seu redor, sua visão de Deus se estende não apenas às coisas criadas, mas também a todos os eventos e circunstâncias da vida. São Paulo afirma: também sabemos que para quem ama a Deus, tudo corre bem, de acordo com os planos de Deus. E a serva de Deus, Luísa Picarreta, Beata Dina e o São Padre Pio dizem que até o pecado, nisso Deus revela sua onipotência ao prever, acompanhar todos os atos presentes, passado e futuro que a alma realiza. E ele precede os bons atos da alma, mesmo antes da alma ser concebida, para que ela possa reiterar suas ações no espaço e no tempo junto com Deus, através do uso do livre-arbítrio. Deus acompanha os atos da alma para que estejam em perfeita conformidade com as suas intenções, os propósitos da divina vontade, e segue cada ato que atribui seus efeitos benéficos a todas as criaturas.
que Deus pode derivar o bem mesmo tirando dos maus atos do homem, que é justamente Deus tirar o bem desse filme, que é um filme que tem uma visão no final, assim, que tem uma essência ali, que mostra vidas passadas, que não tem nada a ver, que são matéria espírita. Mas Deus, ele tira o bem desse mal. Então dá para você tirar o bem desse mal, né? E de vários outros filmes que foram criados para outras finalidades, né? E que dá para tirar a mensagem oficial da divina vontade. Então Deus que trabalha, né, de forma misteriosa e oculta em todas as almas. Em todos esses produtores de cinema, de música e livros que a gente lê, e que tem alguma mensagem de bem que ele tira do mal que foi feito a intenção do livro. Se ao criar meus filhos, eu os criei céus muito claros e nobres, na redenção os adornei com estrelas brilhantes de minhas feridas, para cobrir sua feiura e torná-las mais bonitas, para esconder todos os seus males. Ele os vestiu com uma magnificência para superar o estado de sua origem. Portanto, com razão, a igreja diz, feliz culpa, porque com culpa veio a redenção. E minha humanidade não apenas alimentou meus filhos com seu sangue, ele os vestiu com sua própria pessoa e os decorou com sua própria beleza. Mas agora meus seios estão sempre cheios para alimentar meus filhos. Minha filha, não tenha medo. Você tem mais ajuda do que Adão. Você tem a ajuda de um Deus humano e todas as suas obras e penalidades por sua defesa. E apoio por sua corte, e o que ele não manteve, então, por que você tem que temer? E a Beata Dina, Jesus diz, a glória que meu Pai recebeu desde o tempo da redenção é apesar da pecaminosidade humana, muito maior do que se os homens nunca tivessem pecado. De fato, a reparação que ofereço ao meu Pai compensa infinitamente todos os pecados da raça humana, toda vez que a alma se une a mim para glorificar meu Pai, através de mim, isso torna infinita glória. Então a gente entende quando uma pessoa, por mais que ela tenha essa pecaminosidade e ela louva a Deus, através de Jesus, né, que une a Jesus para glorificar a Deus, é uma glória imensa. É um ganho de uma alma, né, que Jesus conquistou, né, pelo seu sangue, pela sua dor, pelo seu amor. Isso é um presente de Deus muito grande, maravilhoso. Né? Então vale a pena vocês lerem a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, para vocês entenderem tudo que Jesus trabalhou por nós, como ele compensou todos os pecados. E as 24 horas da paixão também é um livro que a gente faz a gente entender que está tudo sendo reparado, mas que nós precisamos rezar juntos, termos a consciência do que nós estamos fazendo. Então a vida na divina vontade não é uma vida que você, divina vontade, reino na minha vontade, sem saber o que você está fazendo. Não, você tem que saber o que você está pedindo, você tem que saber o que você está fazendo. Se você não entender o que Deus está produzindo, que é em direção de todas as almas, não é só os católicos, que é para salvar todas as almas, que Ele está trabalhando, né, em todas as religiões, Ele está tentando fazer com que o mal dessas outras religiões se convertam em bem, numa mensagem oficial da presença dele, da glória dele, da criação dele, e que aos poucos Nossa Senhora, com seus avisos, com seus segredos de Medjugorje, né, tudo vai ser conciliado e ela vai tirar a heresia da terra. Nossa Mãe do Céu vai resolver esse problema, é o triunfo do Imaculado Coração. Né? Então a gente tem que contar com Deus e confiar nela, confiar em Deus, para que a gente possa continuar nosso processo. Fazer nosso entendimento católico, mas também, se a gente puder trabalhar na internet para poder falar para os outros também, olha, você também está incluído nessa vida, né? Então a gente pode também fazer isso, né? Jesus revela a sua eleita mística, Irmã Maria da Santíssima Trindade, a alma que se arrepende de seus pecados e realiza atos de reparação, me dá uma prova de amor maior que da alma que evita o pecado. Claro, gente. A alma que se arrepende, ela reconhece com muito mais poder. Muito mais poder. Ela glorifica a Deus com muito mais amor. É aquilo que ele falou para Madalena. É o que ele falou com a Madalena, que ele ganhou com a Madalena. Foi a primeira que viu Jesus logo depois que ressuscitou. Ele não apareceu para uma virgem, ele apareceu para Madalena. Uma alma conquistada, uma ovelha perdida, reconquistada.
Então a gente tem que ver isso. O profeta Ezequiel e o magistério reforçam este ensinamento. Vou beneficiar você como no começo, e você reconhecerá que eu sou o Senhor. Pai, ao restaurar a natureza humana, você nos deu uma dignidade maior do que a que foi nos dada no começo. São Padre Pio também nos assegura que Deus pode obter o bem do mal. E na verdade, uma vez que o Senhor também pode obter o bem do mal, para quem mais o faria, senão para aqueles que se entregarem a Ele sem reserva. Considere os efeitos dessa grande misericórdia. Ele transforma nossos pecados em bons. Diga-me, portanto, o que Ele não faria com nossas aflições, sejam elas quais forem? Tenha certeza de que, se você ama ao Senhor de todo o coração, tudo se tornará bom, mesmo que nesse momento você não possa entender de onde vem esse bem. Tenha mais certeza do que nunca de que Ele virá, sem ninguém ficar dividido entre si mesmo e Deus. Em uma palavra, a alma que vê Deus em todas as coisas está pronta para glorificá-lo, em uma função substituta em todas as pessoas, em todas as obras da natureza e em todos os eventos. Então, a alma que vê Deus em todas as coisas, que é o que eu faço, eu vivo assim. Eu vejo a divina vontade em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as pessoas, em todos os meios. Eu vejo a divina vontade rezando nas almas que nunca nem sequer acreditam em Deus. Eu ouço aquele Mário Cortella que nem fala de Deus. Eu ouço e vejo sinais bons de algumas mensagens, né? Eu consigo ver a divina vontade trabalhando nas entrelinhas do que eles falam, do que essas pessoas ateias falam, né? Em uma palavra, a alma que vê Deus em todas as coisas está pronta para glorificá-lo, em uma função substituta em todas as pessoas, em todas as obras da natureza, em todos os eventos. De fato, é Deus quem guia tudo, determina tudo e governa tudo para o bem maior daqueles que o amam. E para muitos de nós, esse é realmente um pensamento encorajador. Conhecimento do caminho eterno de Deus. 4. Por admissão comum, a maioria dos místicos mencionados recebeu revelações particulares que lhes permitiram reconhecer, apreciar e abraçar na alma a nova atividade de Deus. Muitos exemplares modernos, no entanto, que não receberam nenhuma revelação particular, também experimentaram isso. Realmente, pensamos no servo de Deus, arcebispo Luiz Martinez, a beata Isabel da Trindade, São Maximiliano Kolbe, e o servo de Deus, reverendo Michele Sopoco, e outros. E então podemos nos perguntar como é possível que essas pessoas exemplares experimentem o dom místico da atividade contínua e eterna de Deus, da qual elas não têm conhecimento? A essa pergunta, e não é só essas pessoas, isso é católicos, tá? Ele está falando dos católicos, mas só que tem pessoas de outras religiões também que estão reconhecendo essa realidade, tá? Mas só que eu não vou ficar estudando essas pessoas, mas eu sei muitas. Protestantes, né? Judeus, muçulmanos, holísticos, todas essas religiões malucas. Claro que eu não estou pedindo para vocês ir lá, não precisa ver, não precisa conhecer. Mas que tá nos livros da ciência, na filosofia, tudo que nem fala de Deus, como Deus, verdade, assim, Jesus Cristo, nem reconhece, mas que fala, né? Até testemunho de Jeová. Acredite se quiser. Infelizmente, mas eles estão longe de nós, infelizmente, são separados, não batem com a gente muitas coisas, não acreditam, né, em muitas coisas que nós acreditamos, mas a gente tem que ver que Deus está trabalhando e Ele vai unir o caminho eterno, um caminho eterno, conhecimento do caminho eterno de Deus. Esse é o que está falando aqui, né? Então, não só pessoas católicas, tá? Mas evangélicos e outros mais. Pessoas de todos os lugares, budistas, em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Índia, hindus, em todo lugar. Acreditem se quiser, né? Acho que só os satanistas que não conseguem receber esse conhecimento, não. Né? Mas também, até eles, eu falo pra você, Deus, ele é tão poderoso de tirar o bem do mal, que até deles é bem possível. Não é uma coisa duvidosa, não, tá? Existe em nós um tipo de ignorância educada,
isto é, instruída pelo Espírito de Deus que vem em nosso auxílio em nossas fraquezas. O apóstolo diz: o Espírito vem para ajudar nossas fraquezas, porque nem sabemos o que é conveniente pedir, mas o próprio Espírito intercede insistentemente por nós, com gemidos inexprimíveis, e quem examina os corações sabe quais são os desejos do Espírito. Eu sei. Eu examino os corações. Podem ser os corações mais longínquos de Jesus Cristo, de Nossa Senhora. Pois intercede pelos crentes segundo a vontade de Deus. Ele implora aos santos na medida em que pede aos santos que o implorem, exatamente como está escrito: o Senhor seu Deus testa você para saber se você o ama, no sentido de que ele faz isso para colocá-lo em posição de conhecer. Portanto, o Espírito insta os crentes a implorar com gemidos inexprimíveis, inspirando neles o desejo de uma realidade imensa, mas desconhecida, que esperamos pacientemente. Como as palavras podem expressar o fruto de nosso desejo se não o conhecemos? Se não tivéssemos consciência disso, não teríamos nenhum desejo, e novamente, se pudéssemos vê-lo, não o quereríamos ou procuraríamos gemer. Não é o simples conhecimento por parte dos homens das revelações de Luísa que tem o poder de implementar o novo dom de Deus na alma, tá vendo? Não é o simples conhecimento do livro do céu, apesar de que a pessoa está desmentindo aqui, o padre está desmentindo Jesus. Porque Jesus deixou bem claro que precisa ter o conhecimento do livro do céu. Então é isso que eu fico um pé atrás. Tanto que eu peço para todo mundo, pessoas que falam em nome de Deus, para que leiam o livro do céu, para entender tudo, porque precisa entender, tem que ter consciência plena do que Deus está fazendo. E para ter consciência, tem que ler o livro. Então ele está dizendo aqui, não é o simples conhecimento por parte dos homens das revelações de Luísa que tem o poder de implementar o novo dom de Deus na alma humana, ou durante a era da paz. É o poder inseparável do Pai, do Filho e do Espírito Santo quem pode fazer isso. Claro, gente, isso é real. O Pai pode fazer isso mesmo sem as pessoas lerem o livro da Luísa. Ele tem poder de conectar isso, mas precisa do conhecimento para poder selar. Divina vontade, que não é minha vontade. Para poder selar, precisa, porque é Deus que falou, é Jesus que falou que precisa. Ter o conhecimento. Não adianta só, eu acho que é. Não existe isso. Tem que ter o conhecimento pleno, a consciência certa, né? Embora todas as pessoas divinas participem da implementação dos dons da igreja, o Espírito Santo recebe a tarefa específica de dar presentes, santificar, renovar e inflamar a igreja para colaborar para a plena realização do plano de Deus. Aqui está o que Jesus diz a Luísa: se a criação convém ao Pai, enquanto estamos sempre unidos nas três pessoas divinas, no trabalho e redenção ao Filho, seu fiat voluntas será adicionado ao Espírito Santo, e é precisamente em seu fiat voluntas que o Filho Divino mostrará seu trabalho. O trabalho justo sempre mantém o amor divino na alma, e o trabalho não justo sempre o amortece. Tá vendo? É o trabalho não justo, que é a pessoa que não está estudando a Luísa, tá? Então ele tem que entender isso. Se a alma começa a inflamar, agora o fôlego do amor próprio vai e o abafa. E aí o fôlego do amor próprio vai e o abafa. Então esse amor próprio está nas pessoas que não conhecem o dom da divina vontade revelado a Luísa, tá? Então aí começa a contaminar as inspirações do Espírito Santo com a sua própria visão humana. Se a pessoa conhece o conteúdo da Luísa, ela não vai mais fazer isso e não vai abafar a divina vontade. Então ele mesmo que está falando aqui, então ele não pode dizer uma coisa que não é, né? Então, o trabalho justo sempre mantém o amor divino na alma, e o trabalho não justo sempre o amortece. Então, atrapalha, prejudica. E se a alma começa a inflamar-se, agora o fôlego do amor próprio vai e o abafa. Agora é o respeito humano, agora a estima de alguém, agora a respiração do desejo de agradar os outros, e, em resumo, tantas baforadas que sempre a umedecem, atrapalham. Essas coisas atrapalham o entendimento. Pelo contrário, o trabalho certo com o livro do céu não são tantas respirações que acendem esse fogo divino na alma, mas uma respiração contínua que a mantém ligada sempre, e é o sopro do Todo-Poderoso em um único Deus. É o sopro do Espírito Santo que constantemente sopra você, mantém você sempre ligado e consome por causa dele.
Tudo bem, ele está falando que só o Espírito Santo é necessário. Mas o Espírito Santo, ele precisa do conhecimento, da sabedoria. Sozinho, o Espírito Santo não vai infundir essa sabedoria. Não é porque ele não tem poder, é porque ele já fez, ele já deu essas revelações para o mundo inteiro. Então, o padre que acredita nisso vai falar, não é necessário divulgar o livro do céu. O Espírito Santo sozinho vai fazer. Por isso que a igreja está tão lerda. Tá bom? Então, assim, Jesus que falou isso para mim, tá? Não foi o padre José, foi Jesus que falou isso para mim. Enquanto eu tô lendo os livros do céu, tá? Então, eu estou deixando bem claro, é Jesus quem fala claramente, eu vou colocar os trechos aqui, à medida que a gente for caminhando, a gente vai falar sobre isso. Segundo os ensinamentos de Agostinho, existem duas maneiras de interpretar o conhecimento das revelações particulares reconhecidas pela Igreja que descrevem o novo dom místico de viver na vontade divina. O conhecimento desse dom pode ser interpretado em um sentido particular, e neste caso, não pode ter sido possuído por muitos santos dos séculos passados, como afirmam muitos místicos. Por isso mesmo que eles não possuíam, porque só vai possuir quem tem o livro do céu e lê o livro do céu, gente. Não tem como, eles não tinham esse conhecimento. Então, por isso que eles não viveram. Por isso que eu tô falando, não tem como viver na divina vontade plenamente, num ato contínuo, sem o conhecimento de que a sua vontade humana faz, sem saber o que a vontade humana está produzindo, de atrapalhar. Quando você sabe que a vontade humana está produzindo algo que está abafando a divina vontade, você vai e tira, tendo conhecimento de como fazer isso. Né? E sem esse conhecimento, o Espírito Santo, por mais que ele é Deus, ele tem poder, ele te dá inspiração, sempre você vai ter uma dúvida, precisa ter uma confirmação. E aí o livro do céu é a confirmação, é o mapa da mina, gente. Precisa do mapa da mina para alcançar o presente, o tesouro. Né? O conhecimento desse dom pode ser interpretado no sentido particular, e neste caso não pode ter sido possuído pelos santos dos séculos passados, como afirmam muitos místicos e afirma o próprio Jesus. É Jesus que afirma isso. Por outro lado, o conhecimento desse dom pode ser interpretado em um sentido geral, e nesse caso, obviamente, os santos do passado possuem desde os tempos de Cristo. Sim, né? Um jeito geral, mas de verdade contínuo, um ato contínuo, não. Segundo Deus, tem o poder de realizar seus dons em qualquer alma, convenientemente disposta, sem que tenha um conhecimento particular de Luísa. Então, ele pode realizar os seus dons, sim, mas só que são dons, assim, do mesmo, da santidade humana. Aí a pessoa dedica-se só a ser aquela pessoa que glorifica a Deus. Aí tem outra que é a santidade que só é humilde. Aí tem outra que tem a santidade só do sofrimento. Aí a pessoa não vai entrar na divina vontade, porque na divina vontade não é assim. Jesus deixa bem claro. É a santidade das santidades. Você vai assumir todo Deus. Você não vai assumir só um pedaço de Deus. Você vai assumir Deus inteiro. Então, nas revelações de Luísa, precisa a pessoa mergulhar, sim. Jesus que falou. Os padres, eles gostam de atrapalhar o trabalho de Deus. Oh, meu Pai do céu. Mas só que Jesus encontrou uma defensora aqui, filho. Ah, não deixo. Opa, não deixo. Eu leio Jesus, eu ouço Jesus. Eu não ouço mais ninguém. Só Jesus Cristo. Sem Jesus, o Espírito Santo não produz nada. Estou falando sério. Precisa de Jesus para que o Espírito Santo sopre poderosamente em você. Quem manda o Espírito Santo para nós é Jesus. Jesus. Sem o conhecimento, sem conhecer Jesus, o Espírito Santo fica sofrendo, entristecido, porque você não tem a confirmação das palavras de Cristo. Fica difícil. Sem a palavra de Jesus não dá. Então precisa ler o conteúdo, sim. E bastante, é muito. Ele fala, tem que ruminar. Jesus que fala, gente, tem que ruminar, tem que comer, tem que ruminar. Então, pelo amor de Deus, Jesus, você tem uma defensora aqui, filho. Ninguém vai atrapalhar o seu trabalho, não. Vamos lá. Nas revelações de Luísa, Jesus lembra que a criatura humana não precisa ter conhecimento completo ou perceber o que realmente acontece em sua alma para experimentar essa nova realidade mística. Mesmo sem esse requisito, Deus pode levar a alma ao que São João da Cruz chama de conhecimento. Então, eu faço questão de ver qual é o trecho que ele está falando aqui, que eu vou ter que abrir o conteúdo aqui, porque tem a citação de onde está. Porque uma pessoa, não dá para Jesus, ele fala que Jesus desmente Jesus, fica difícil. Então, vamos ver aqui. Vamos ver onde que está
lugares. 388. 388. Aqui é o trecho que ele fala. Embora o conhecimento particular desse dom e eterno caminho de santidade esteja presente em cada intelecto de uma maneira diferente, isso não impede necessariamente que a alma participe dos efeitos da eterna atividade de Deus. Encontramos testemunhos vívidos disso nos escritos de São João da Cruz. Será dito, quando o intelecto não entende coisas particulares, é porque a vontade é preguiçosa e não ama. Ué, e aí como que vai ter... Ai, meu Deus do céu, fala sério. Porque a vontade pode amar apenas o que o intelecto entende. Então é isso que eu tô falando. Isso é verdade, especialmente no que diz respeito às operações e atos naturais da alma, quando ela ama apenas o que o intelecto entende distintamente. Mas na contemplação que estamos discutindo, na qual Deus se derrama na alma, não é necessário conhecimento particular, nem os atos da alma. Gente, que mentira! Ah, padre, você entendeu tudo errado. Nossa, Jesus fala totalmente o contrário, gente. Nossa, vou ter que pegar o trecho daqui para poder ajudar o livro aqui. Ele fez um livro sobre a divina vontade que fala contra a divina vontade. Ai, Jesus, toma conta. A razão para isso reside no fato de que Deus, em um único ato, comunica luz e amor juntos, que é amar o conhecimento sobrenatural. Podemos dizer que esse conhecimento é como a luz que transmite calor, porque também acende o amor. Essa luz é geral e escura para o intelecto, porque é um conhecimento contemplativo, e o intelecto não pode entender claramente o que vê, como ensina São Dionísio, São Dionísio. O amor na vontade também é geral, e sem a clareza particular devida à faculdade do intelecto. Além disso, às vezes nessa comunicação delicada, Deus se envolve e se comunica com a faculdade e não com outra. Às vezes, ele se experimenta mais conhecimento que amor. Outras vezes, com amor mais que conhecimento. Da mesma maneira, todo amor é experimentado sem nenhum conhecimento, ou vice-versa, sem amor. João da Cruz. Então, João da Cruz, cadê a Luísa? Não tá falando de Luísa aqui. Aí ele falou que é 2 de maio de 1932. Então eu vou pegar esse trecho aqui e vamos esclarecer isso aqui. Porque não vai ficar desse jeito, não. Então achei aqui, é 22 de maio de 1932. Vamos ver o que Jesus fala. Eu não li esse volume ainda, é o volume 30. Então vamos ver. Se é uma novidade, ai meu Deus, que legal. Mas eu vou ficar feliz, porque eu tava preocupada porque eu tinha que divulgar o livro do céu, que eu tinha que divulgar o livro do céu, que tinha que... Agora vamos ver. 22 de maio de 1932. Cenas deliciosas que moldam a alma ao seu Criador, e a vontade divina dará à criatura o dom da ciência infundida, que será como um olho divino para ela. Interessante. Minha pobre mente nada no imenso mar da divina vontade. Neste mar murmuramos continuamente, mas o que murmuramos? Amor, louvor e agradecimento. E o corpo supremo encontra seu murmúrio com o da criatura e dá amor para receber amor. Que doce encontro entre o Criador e a criatura que se amam. E nessa troca de amor forma-se ondas de amor, de luz, de belezas indescritíveis, para as quais a pobre criatura, que não é capaz de trancá-las em si mesma, se sente afogada. E embora ela tenha tomado, quem sabe quanto, o afogamento que sente impede que ela possa retribuir o que sente dentro dos segredos inefáveis do amor, da luz do conhecimento divino que o murmúrio do Eterno encerrou em sua alma. Mas enquanto me perdi em tantos conhecimentos que não consigo contemplar todos, sinto-me gaguejante. Não tenho as palavras certas e para não dar um passo desproporcional à frente. E meu adorável Jesus compassivo, com a minha incapacidade e pequenez, me abraçou perto dele e me disse: minha filha abençoada, você está certa que sua pequenez se afoga sob a imensidão da minha luz, do meu amor e das inúmeras verdades que o nosso adorável e santo ser contém. Mas nosso poder e imensidão deleitam-se em encher tanto a criatura com luz,
com amor, com uma variedade de nosso conhecimento, com santidade, a ponto de afogá-la. É uma das cenas mais bonitas de ver a criatura afogada em nossa imensidão, que quer conversar e se afogar em luz, amor e verdades surpreendentes. Oh, como é bonito querer falar sobre o que se sente, e nossas ondas a percorrem e a reduzem ao silêncio. Mas assim nos exibimos com nossa amada criatura e agimos como um professor que deseja mostrar sua ciência a seu pequeno discípulo. Ele tira tudo do que sabe e o discípulo ouve, enche sua mente, o coração. Mas como havia muitas coisas que o mestre disse, o discípulo não pode dizer nada. Mas, no entanto, ajuda-o a apreciar e amar o professor e a esperar que a altura de sua ciência possa alcançar estando sob sua direção. Ajuda o professor a se tornar conhecido e a captar a atenção, o carinho e a lealdade do discípulo. Nós também nos tornamos conhecidos e nos tornamos amados quando vemos a criatura querendo tudo que não quer nada além da nossa vontade divina. Nos deliciamos muito até afogá-lo com luz, amor e nossas verdades que eles pertencem, e em seguida estamos gradualmente cortando o que infundimos a todos juntos. E por isso estamos felizes em nos adaptar à sua pequena capacidade. Agora você deve saber que aqueles que vivem na vontade divina recuperarão, entre muitas prerrogativas, o dom da ciência infundida, da ciência infusa, um presente que os guiará a conhecer nosso ser divino, que facilitará, que facilitará a realização do reino da divina vontade em sua alma, guiá-la na ordem das coisas naturais, será como a mão que a guia em tudo e dará a conhecer a vida palpitante da vontade divina em todas as coisas criadas e no bem que continuamente lhe dá. Este presente foi dado a Adão no início da sua criação. Juntamente com a nossa vontade divina, ele possuía o dom da ciência infusa, de modo que ele conhecia claramente nossas verdades divinas. E eu não sei, mas todas as virtudes benéficas que possuíam todas as coisas criadas para o bem da criatura, da melhor e mais importante, menor folha da grama. Agora, como nossa vontade divina rejeitou fazendo a própria, ele fazendo a sua própria. Nosso Fiat retirou sua vida e o presente que ele havia recebido. Portanto, Adão permaneceu no escuro, sem a luz da verdadeira e pura do conhecimento de todas as coisas, a fim de devolver a vida de minha vontade à criatura. Seu dom de ciência infusa retornará. Então, ele fez retornar com Luísa esse dom da ciência infusa, que é o dom da divina vontade. Este presente é inseparável da minha vontade divina, pois a luz do calor é inseparável e onde reina, forma os olhos cheios de luz no fundo da alma, que olhando com esse olho divino, adquire o conhecimento de Deus e cria as coisas, tanto quanto uma criatura é possível. Agora, retirando minha vontade, o olho permanece cego, porque aquele que animou a vida deixou, ou seja, não é mais a vida profissional da criatura. Acontece como o corpo, enquanto o olho é saudável, ele distingue as cores, os objetos, as pessoas, mas se a pupila escurece e perde a luz, permanece cega, portanto não pode mais distinguir nada. No máximo, ajudará a ouvir, a conhecer e entender alguma coisa, mas a luz se apagou e acabou. Talvez tenha olho, mas não esteja mais cheio de vida e luz, mas de densa escuridão que traz dor à visão perdida. Essa é a minha vontade, onde reina, concentra na alma esse dom da ciência infusa, que mais do que o olho vê e entende, mas sem esforço, as verdades divinas, o conhecimento mais difícil do nosso corpo supremo, mas com uma facilidade maravilhosa, sem artifícios e sem estudar. Muito mais por coisas naturais das quais ninguém pode conhecer a substância, o bem que está dentro, senão quem os criou. Portanto, não admira que nossa vontade divina se torne a reveladora na alma onde ela reina, de nosso ser divino e das coisas que ela mesma criou, e não reinando tudo a escuridão para a pobre criatura. Nossos filhos são cegos e não conhecem ou amam. Aquele que os criou, que mais do que o Pai os ama e suspira o amor de seus filhos, a minha divina vontade onde ela reina, não vai de mãos vazias, mas traz todos os bens que possui.
E se ingratos forçam você a se retirar, todos trazem consigo porque é inseparável de seus bens. Ele gosta do sol à medida que a manhã nasce. Ela dá sua luz e seus benefícios benéficos à terra. E à medida que a noite se retira, toda a luz a carrega. Nada permanece, nem uma gota de luz para a noite. E porque não pode e não lhe é dado que pode separar uma única partícula de luz, porque é inseparável de sua luz e para onde vai, com a plenitude de luz que possui, forma o dia inteiro. Portanto, esteja atenta, porque onde reina a minha vontade, ela quer fazer grandes coisas, ela quer dar tudo, ela não se adapta a fazer coisas pequenas, mas ela quer formar o dia inteiro e se exibir em presentes e em magnificência. Olha que lindo! Eu entendi o que ele quis dizer, né? Agora eu entendi o que o pai está querendo dizer, não vou brigar mais com ele. Mas mesmo assim, eu acho assim, não sei se na minha concepção, no meu crescimento que eu estou fazendo, que eu não alcancei todo ainda, que eu estou no 26, aqui é o volume 30, eu nem cheguei lá ainda, então eu sou muito humilde para reconhecer que eu não sei nada, eu ainda estou aprendendo. Mas do que eu estou aprendendo, do que Jesus fala tantas e tantas vezes, que precisa ruminar o livro do céu, que precisa ler o livro do céu para poder pedir o reino, o que eu entendo disso? O que Jesus coloca no meu coração nesse momento enquanto eu estava lendo aqui? Jesus está falando assim, não filho, peraí, ele está falando uma coisa que realmente é o que você está vendo também, que as outras religiões, as pessoas mais ignorantes que nunca vão ouvir falar do livro do céu, elas vão viver também na divina vontade por causa da sua oração consciente. Porque você, na sua intercessão consciente, está trazendo a luz infusa para todos os seres humanos. Então, eu preciso dos filhinhos da divina vontade. O reino da divina vontade, ele vai vir sobre todas as pessoas. Mas os filhinhos da divina vontade precisam estudar. E você está formando, para mim, os filhinhos da divina vontade, que precisam entender o que eles estão fazendo. Para pedir o reino da divina vontade, Nossa Senhora, né, pedir o reino da redenção, Nossa Senhora sabia tudo. Jesus foi dando para ela, Deus foi explicando tudo para ela, dando revelações para ela profundas, para ela entender tudo e ela saber pedir direitinho. Então ela pedia, né, sabendo o que ela estava pedindo, e ela conquistou. Nós, os filhinhos da divina vontade, são aqueles que vão pedir o reino do céu, então precisa saber o que é o reino dos céus, precisa saber o que Jesus está fazendo, então tem que estudar com todos os elementos que tem da Igreja Católica. Precisa saber tudo. Então, é uma esperança maravilhosa para a gente saber que lá o ignorante, que está lá na floresta amazônica, o índio mais longe, que nunca vai pegar no livro do céu, ele pode estar vivendo na divina vontade, o reino vai se expandir, vai chegar nele, mas precisa dos filhinhos da divina vontade, que vão pedir isso. Ele fala muito disso, desses filhos da divina vontade. Ele está falando da grandeza da divina vontade, do poder que ela vai ter de fazer essas grandes coisas acontecerem. Mas Jesus fala muitas e muitas vezes, né? E a gente vai falar sempre disso. Eu vou começar a colocar esses elementos aí, logo a gente vai começar a colocar esses elementos aí da necessidade de estudar o livro do céu e por quê, né? Eu estou fazendo um site agora, livrodocéu.com.br, justamente para isso, né? Para poder as pessoas dar atenção para esse livro, né? Para poder ter os elementos completos. Então, eu não, né? O que o padre falou me deixa muito feliz, me dá uma esperança muito grande, porque Jesus acabou de dizer aqui nesse trecho também, me deixa com essa felicidade muito grande, esperança muito grande, do reino ser uma coisa mais fácil do que a gente imagina, né? E é ele trabalhando com a gente trabalhando com ele, é o poder criativo dele, né, se expandindo, dando essa ciência infusa a todas as criaturas. Isso para mim é tudo que eu mais queria, era tudo que eu precisava saber para poder continuar firme mais ainda. Mas o conhecimento que eu estou, né, aprendendo e ensinando para as pessoas é importante, né? Porque ele não daria 36 volumes se não fosse importante, ele não daria isso aí se não fosse para nós católicos, né, termos esse conhecimento, né? Se ele deu para nós católicos, então nós precisamos ter esse conhecimento, porque nós somos os portadores da verdadeira religião, da verdadeira igreja, e nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Porque nós vamos... Jesus falou para mim, olha, vocês católicos, vocês vão ser os que vão trazer a redenção, completar a redenção, né? E eu vou facilitar para vocês através da ciência infusa. Então é isso, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que eu sei que está no grupo, que não está nem aí com isso, mas que ela está rezando lá, vim divina vontade, eu sei que ela está fazendo alguma coisa boa.
ela está reconhecendo. Então, eu posso continuar lá no grupo do Hospital da Misericórdia, rezando na Divina Vontade, colocando as figurinhas lá, que vão dar certo, porque aquela pessoa vai receber a ciência infusa só por ela perceber que a vontade de Deus é mais importante do que a dela. Então, um pouquinho que eu estou colocando em alguns grupos, no Facebook, uma pessoa que lê uma coisinha, um golinho da Divina Vontade, vai fazer um efeito maravilhoso. Mas eu preciso formar os filhos da Divina Vontade, que são aqueles que têm o conhecimento pleno do que estão falando, porque as paróquias precisam dessas pessoas. No futuro, essa verdade tem que se expandir e ele precisa das pessoas que saibam tudo sobre Luísa e o que fala o Livro do Céu. E saibam falar de cor salteada, se possível, né? É difícil falar, mas a gente vai conquistar, né? Aos poucos, né? A gente vai conquistar isso aos poucos, em nome de Jesus. Então, voltando ao livro aqui do Padre, né? Quando a alma entra na minha vontade, sua vontade permanece ligada à minha vontade eterna, e mesmo que você não pense sobre isso, já que sua vontade permanece ligada à minha, o que minha vontade faz por si mesma, junto comigo, corre para o bem de todos. Sinto-me no dever, isto é, não preciso, acrescentou imediatamente, porque em mim não há deveres, mas o meu dever de um amor mais intenso a retribuir com a criatura, antecipando sua parte da felicidade celestial, isto é, manifestando-lhe o intelecto, o conhecimento da minha divindade, eu a atraio com o alimento das verdades eternas e à sua vista recriando-a com a minha beleza, ao ouvir a ressonância da doçura da minha voz, na boca com os meus beijos, no abraço do coração e em toda a minha ternura. Então, eu vou contar uma experiência para vocês. Tem vários livros que eu li que não são católicos e que eu percebi a Divina Vontade realmente sendo falada, né, nesses livros. As pessoas tiveram uma experiência infusa realmente com o Espírito Santo, e o Espírito Santo levou essas pessoas a reconhecer verdades eternas, gigantescas mesmo, e elas escreveram esses livros, como o do Mais Esperto que o Diabo, né? Tem outros livros também, de outras pessoas que eu não lembro o nome, mas que eu fiquei encantada com o aprendizado que essas pessoas tiveram do Espírito Santo. E assim, pessoas que falaram assim, olha, eu estava com um problema com a minha família, com a minha filha, e aí eu queria descobrir como fazer para alcançar de Deus a intercessão, o poder da intercessão. E aí Deus foi conduzindo essa alma sozinha, ela conheceu um monte de coisas que foi Deus que trouxe para ela. Mas assim, dentro da compreensão da religião que ela vivia. Então, às vezes, aí contaminava com a religião da pessoa. Daí, acabava colocando o espiritismo no meio, colocava ensinamento holístico no meio, né? Ou então colocava deuses indianos no meio. Então, por isso que eu falo, não tem como o católico não estudar esse conteúdo. As pessoas que foram chamadas para serem os filhos da Divina Vontade, não tem como não estudar. Porque nós vamos ser aqueles que vamos instruir a humanidade. Nós vamos ser aqueles que vamos divulgar esse conteúdo. Jesus fala muito dos trompetistas, ele fala trompetistas, né? Daqueles que vão soar a trombeta do reino, que são as pessoas que vão falar, olha gente, o que você está falando aí é lindo, é isso mesmo, filósofo, chique, é isso mesmo. Mas só que tem um livro, olha, que fala tudo isso que você falou, mas ele explica que o que é que Deus está querendo fazer, né? Porque se não tiver esse conhecimento, aquela pessoa que recebeu aquela ciência infusa tão poderosa, que traz umas verdades tão infinitas da Divina Vontade, ela vai continuar na contaminação da heresia da religião dela, tá? Que fala de vidas passadas, que fala do espiritismo, que fala de outros deuses, que não vai referenciar esse conteúdo místico com Deus. Por mais que ela reconheça que veio de Deus, que vem do Espírito Santo, mas ela fica colocando o nome de Buda, fica colocando o nome de outras coisas, de Maomé, de não sei mais de quem, de Deus não sei o quê. E aí a gente vai tirar, né? E a nossa religião é a religião única que vai fazer com que Deus seja reconhecido verdadeiramente. O Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo, que veio e se encarnou no seio de Maria Santíssima. E ela, nossa Mãe Santíssima, precisa ser conhecida. Por isso que veio o aviso para toda a humanidade, porque vai esclarecer toda essa verdade. Então, por isso que a gente precisa saber direitinho, tem que estudar tudo, tá vendo? Eu não estudei o volume 30 e olha só, faltou para mim agora. Eu tive que correr atrás para procurar o volume 30 para achar esse trecho, para eu poder entender o que o padre tá falando aqui. Então, é importante estudar, não é? Então, é isso aí. Aí você me pergunta, Aline, por que você tá falando de coisas que você ainda nem sabe?
Porque você nem estudou tudo ainda. Você não acha que você devia terminar os 36 volumes para poder fazer? É isso que eu tô percebendo. Eu sou humilde para reconhecer, você tá certo, você tá pensando isso de mim. Mas é porque eu mesmo estou pensando, né? Então, mas se Jesus me trouxe a esse conhecimento aqui, é porque realmente eu sou muito ansiosa. E Ele quer que eu seja assim, né? Ele tá com essa pressa do mesmo jeito que eu tô, né? De eu conhecer, então com certeza Ele não iria trazer esse conteúdo para mim se não fosse o momento oportuno, eu acredito. Que tudo é na divina vontade e Ele tá mais pressa do que eu. Tenho certeza para vocês que Ele tá. Existem muitos exemplos de místicos e outras pessoas exemplares que receberam o presente de viver na vontade divina, por desejo, e com a ajuda de outras revelações, além das de Luísa Picarreta. É verdade, o Santa Faustina, ela traz a vida na divina vontade. Eu vivia antes de conhecer a Luísa Picarreta. Eu sou um exemplo disso. Luísa é, de fato, até onde sabemos, a primeira mística a possuir continuamente. Aí, é isso que eu estava falando. Ele afirmou aqui. É a primeira mística a possuir continuamente esse dom extraordinário, tá vendo? E Jesus, ele fala que ele quer esses filhos que vão viver continuamente. Então, é essa vida das pessoas, é essa formação que eu faço aqui, tá bom? Então, o próprio padre está aqui resolvendo o problema, ó. Mas os escritos reconhecidos pela igreja por outros místicos contemporâneos e outras pessoas exemplares confirmam e experimentam que viveram esse mesmo dom em sua plenitude, mesmo sem um conhecimento específico das revelações da Luísa. Seus relatos das características de suas experiências místicas constituem indicações claras e certas de que eles experimentaram o dom de viver na vontade divina. A Santa Faustina, ela viveu plenamente mas só que são santos que foram pós-Luísa, ou período Luísa, entendeu? Enquanto a Luísa estava na Terra. Eu sempre falo isso para vocês. Como já observado, uma vez que Deus confia diferentes missões às almas escolhidas por Ele, o cumprimento de uma determina a missão por ser expresso com diferentes conceitos que não implicam necessariamente realidades diferentes. E, portanto, embora quase nenhum dos místicos contemporâneos esteja ciente das ideias e escritos de Luísa Picarreta, suas revelações particulares e suas experiências espirituais os levaram a reconhecer, apreciar e abraçar plenamente o dom descrito por Luísa. É necessária mais observação a esse respeito. Aí ele está falando, é necessária mais observação a esse respeito. Eu observo muito isso. Se desejo e conhecimento geral são suficientes para receber o novo dom de viver na vontade divina, que contribuição positiva a Igreja pode dar ao conhecimento particular da Igreja sobre os escritos de Luísa? Então, é isso aí. É necessário mais observação a esse respeito. O próprio padre está falando, tá? Não sou eu. Primeiro, como a Igreja permite que os fiéis recebam escritos espirituais reconhecidos em espírito de obediência e como meio edificante de crescimento espiritual, seria inédito liquidar as revelações de Luísa, reconhecidas pela Igreja e que melhor expressam o dom de viver na vontade divina. Como revelações destinadas a santificar apenas Luísa, embora não possuam um caráter vinculativo do credo, a natureza informal e não vinculativa dos escritos de Luísa não autoriza, contudo, os fiéis a descartá-la como lixo. Pelo contrário, o reconhecimento que as autoridades eclesiásticas lhe concederam exige que os abordemos com assiduidade e discernimento teológico. Tá? Então, isso aí. Beleza, tá certinho. Segundo dado que as revelações privadas constituem meios pelos quais os fiéis podem alcançar o conhecimento particular de viver na vontade divina. Eles podem ser beneficiados para os fiéis de várias maneiras, graças ao conhecimento e incentivo que eles oferecem. Por exemplo, São Tomás de Aquino nos lembra que quanto mais você adquire conhecimento de um objeto, mais você o ama. Jesus fala isso também no Livro do Céu. Do mesmo modo, quanto mais a alma adquire conhecimento do novo e eterno caminho de santidade, maior é sua capacidade de se preparar para conhecê-lo e perseverar nele, além de iluminar a mente. O conhecimento cognitivo, o conhecimento particular da vontade divina também serve, mais importante, para inflamar a vontade,
conhecimento experiencial. E é, acima de tudo, no conhecimento experimental que nosso Senhor enfatiza quando a criatura humana recebe e implementa completamente o dom de viver na vontade divina. Então, Jesus fala, ele fala aqui claramente o que eu falei, que é, acima de tudo, o conhecimento experimental, né? A pessoa viver na vontade divina. É realmente, se você lê o conteúdo da Luísa e você não está vivendo, entrou para um ouvido e sai para o outro. Só o pó. Realmente, eu bato muito nessa tecla com Jesus, eu falo muito com Jesus sobre isso. Eu falei, Jesus, como que você vai me ajudar a fazer as pessoas experimentar na prática? Porque não adianta eu ficar aqui colocando o livro do céu nu e cru para as pessoas, não precisa só disso. Eu tenho que ajudar as pessoas a entender e a querer, desejar esse Espírito Santo, a fazer essa experiência real com Jesus, através da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, através de pedir, ou me enche ou me leva, né? Então, por isso que eu trago todos os livros de Nossa Senhora, de São José, da Mística Cidade de Deus, tudo, eu trago todos esses livros, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, vou trazer da Mariana de Jesus Torres, vou trazer o Diário de Santa Faustina ainda, vou trazer tudo, para as pessoas poderem ter essa experiência de verdade, Jesus. Aí eu falo para Jesus, eu converso com ele direto, para poder as pessoas viverem experimentado. Enfatiza quando a criatura humana recebe e implementa completamente o dom de viver na vontade divina. Ver a vontade divina. E eu ensino as pessoas a ver a vontade divina. Né? Eu ensino elas aqui no WhatsApp. E tem gente que não quer, tá nem aí. Tem gente que entra isso pelo outro. Né? As pessoas, coitadas, dá vontade de chorar. Mas tem aqueles que querem, estão evoluindo muito. Então, Jesus revela a Luísa. Dizer, eu vivo na vontade divina é saber que é um absurdo se você não a conhece. É verdade, eu falo, eu conheço. Não é uma realidade, mas uma maneira de dizer. Enquanto a primeira coisa que a minha vontade faz é se revelar. É verdade, ela se revela facinho. Faça-se conhecida daqueles que querem viver junto dela. Muito bem, é isso mesmo. Nos escritos da grande mística do século XX, Vera Grita, descobrimos que ela foi capaz de experimentar os efeitos e as atividades de um dom que não possuía nenhum conhecimento particular. Foi somente quando ela tomou conhecimento dessa nova coabitação que ela poderia aspirar a um compartilhamento maior de sua atividade e dar seu consentimento à presença eucarística de Deus em sua alma. E aqui está como Vera nos revela a capacidade de abraçar mais completamente uma realidade objetiva através de uma consciência específica correspondente. Um tabernáculo vivo é a coabitação do Espírito Santo na alma, que age, fala, vê, trabalha. Mas eu sou um tabernáculo vivo nesta alma e ela não percebe. E você precisa estar ciente disso. É isso aí. A pessoa precisa estar ciente disso. O que adianta a pessoa, eu estou vivendo a divina vontade, não precisa estudar, o Espírito Santo está falando comigo, não sei o quê, mas só que a pessoa não tem consciência que Jesus está dentro dela. Então precisa estudar. Um tabernáculo vivo é a coabitação do Espírito Santo na alma, que age, fala, vê, trabalha. Mas eu sou um tabernáculo vivo nesta alma e ela não percebe. Você precisa estar ciente disso. É isso que Jesus fala para mim direto. Você vai lá, dá uma peneirada naquelas pessoas que estão no grupo lá, porque tem gente lá que não está sabendo de nada, não está querendo saber de nada. Então não adianta nada elas estarem lá. Então prejudicando, eu vou acabar arrumando confusão com elas. Né? Jesus fala isso para mim. Aí eu vou e mando umas mensagens lá que o pessoal acorda para a vida. Né? E aí sai um monte de gente. E você precisa estar ciente disso, porque quero que dê o seu consentimento à minha presença eucarística em sua alma. Lembramos aqui as palavras de Jesus para Luísa. Quando a alma entra na minha vontade, sua vontade permanece ligada à minha vontade eterna. E mesmo que você não pense nisso, uma vez que sua vontade permanece ligada à minha, o que minha vontade faz por si mesma e junto comigo, corre pelo bem de todos. Então, às vezes você acha que a divina vontade não está fazendo nada, mas ela está fazendo tudo. Enquanto você está dormindo, enquanto você está brigando com seu esposo, às vezes é a divina vontade que está trabalhando, vai entender, né? A certeza que Jesus nos dá de que Vera teria aceitado essa nova presença em sua alma somente depois que ela se deu conta e disse sim, Fiat. Igual Nossa Senhora, gente. Ela recebeu o anjo, veio pessoalmente falar com ela, olha, você
vai receber Jesus e precisou do consentimento dela, e ela teve com tal consentimento. Até então ela vivia nessa ciência infusa, Nossa Senhora vivia nisso tudo aí, vivia plenamente na divina vontade, mas ela não sabia o que isso ia causar. De repente o anjo aparece, e aí, você vai ser a mãe do Salvador? E ele precisava saber a resposta para levar para Deus. Sem o Fiat dela não ia nada. E aí, Jesus quer o seu Fiat. Esse é o trabalho meu aqui. A linha Aparecidinha serve para isso, para falar para você, você precisa dar o seu Fiat para Jesus. Tá? Não adianta só ter o livro do céu. É muito fácil para mim imprimir o livro do céu, deixar aqui para vocês, mas eu preciso mostrar para vocês o que é esse livro do céu, o que ele está trazendo para você. Fiat, pedindo para você o Fiat, sim. Agora sim, Jesus, falando minha língua, tá falando minha língua, Jesus. A certeza de que Jesus nos dá, de que Vera teria aceitado essa nova presença em sua alma somente depois que ela se deu conta. Revela a relação causal que liga o conhecimento particular à atualização da nova realidade. Como não se pode amar o que não se sabe. O conhecimento é o alimento do amor, e como o amor eterno de Deus é comunicação à criatura humana, quanto mais ela conhece esse amor, mais firme sua vontade de abraçá-lo como um ato firme e decisivo. Jesus diz a Luísa que o objetivo de suas revelações particulares sobre a divina vontade é atrair os homens ao conhecimento que eles devem transmitir, para que possam se tornar mais explicitadamente conscientes das verdades divinas implicitadamente contidas no depósito da fé da Igreja. Uau! E é necessário que minha vontade seja conhecida em todos os relacionamentos, maravilhas, efeitos e no valor do que eu fiz nesta vontade para as criaturas. Então, Jesus quer o reconhecimento, Ele quer saber, Ele quer que a gente saiba cada passo que Ele deu, cada pensamento que Ele teve. Por isso que tem a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que tem a vida de São José e da Maria Cecília Bage. Eu vou achar o livro do São Batista. Mas eu vou achar de São João Batista de todo jeito. Ontem eu procurei e vou achar. Em nome de Jesus, esse João Batista vai aparecer na minha vida. O livro da Monja Maria Cecília Bage, que foi o próprio Jesus que ditou a vida de São João Batista para ela. Então tem coisa aí, eu quero esse livro. As cartas de Luísa que eu ainda não achei, mas que eu vou achar também. E tem as 24 horas da paixão. E tem a vida mística da nossa vida, Cidade Mística de Deus. Tem a Mariana Jesus Torres, vai ajudar bastante, muitas coisas. Esse do diabo também vai ajudar a gente a entender a vontade humana, né? E vários outros livros que eu vou trazer tudo aqui para ajudar o conhecimento. Fora os conhecimentos da catequese, a meditação da Bíblia, em cima da divina vontade, né? Fazer a meditação da Bíblia, continuar fazendo o Evangelho, todos os livros, tudo. Eu tenho um serviço, até ficar gaga, até vocês não aguentar mais ouvir minha voz. Eu tenho muito serviço aqui. E Deus vai mandar as pessoas para me ajudar, porque tá mandando devagarinho umas pessoas aí para me ajudar. Então vai lá, é necessário que a minha vontade seja conhecida em todos os relacionamentos, maravilhas, efeitos e no valor do que eu fiz nesta vontade para as criaturas, e o que elas devem fazer com elas, e este será um imã poderoso para atrair criaturas, para fazê-las receber a herança da minha vontade, para trazer a luz, a geração dos filhos da luz no campo. Aqui estão muitas minhas manifestações, os muitos valores e efeitos que eu lhe dei a conhecer sobre a minha vontade. Estes serão ímãs poderosos para puxar você e outros para morar nela. Aqui estão, portanto, as muitas manifestações que lhe fiz em minha vontade, porque com conhecimento isso trará o desejo de comê-las, as verdades. E quando provarem o que significa viver apenas para fazer a minha vontade, eles voltarão ao caminho da minha vontade e as duas vontades se beijarão para sempre. Mas simplesmente o que é requerido do ser humano para acessar o novo estado de santidade é que ele que deve desejar, o conhecer, crescer em sua virtude e viver na divina vontade. Então tem mais coisa aqui, mas a gente vai parar por aqui. Deixa para o próximo vídeo. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Fiat.